Fala rapaziada, Rogério Lacerda e mais um vídeo pra nós nesse canal. E hoje eu quero falar de um disco dele, tá aqui na minha mão, né? Acabamos aí o nosso secando álbuns do Pink Floyd e eu achei por bem falar desse disco do nosso amiguinho Roger Waters. Roger Waters, a patrulha da pronúncia aí, ó, Roger Waters, tá aqui o disco dele. O primeiro disco solo do cara, alguns consideram que é aquele Music from the Body que ele fez, que ele gravou junto com o Ron Gissing, ali no começo de 70, ali no final de 60. Mas esse aqui é o cara, esse aqui é o primeiro disco solo do Roger Waters. O que acontece? Esse tema que constitui o conceito desse disco, ele já tinha sido, como eu falei aqui no canal, em um dos nossos dissecando, eu acho que foi no The Wall, claro, que o Roger Waters ele tinha escrito o tema desse disco simultaneamente junto com o tema do The Wall, né? The Wall, você sabe, ele fala sobre um artista separado do público, ou uma pessoa separada das outras pessoas através de um muro imaginário, levantado tijolo por tijolo. Na época, o conceito se chamava Bricks in the Wall. E também esse aqui, que fala sobre um caminhoneiro de meia idade que, numa crise de consciência, ele tem um sonho vívido que dura por algumas horas, se não me engano, aliás, por 50 minutos, numa noite. O dia não se torna específico no disco, mas ele conta toda essa história desse caminhoneiro que dá carona para uma pessoa com quem ele tem relações, depois se arrepende, né? Pondo em risco o seu casamento, né? E a sua sanidade. E o que acontece? Na época que o Roger Waters, em 78, apresentou o conceito para o Pink Floyd, o resto da banda aí, para o Steve Hook, que era ali o empresário, Steve Hook queria esse aqui, ó. Não queria o The Wall, não. Ele achava que era um conceito mais profundo. David Gilmour, Richard Wright e o Nick Mason preferiram o tema do The Wall. Thank you, God. Graças a Deus que, né? Porque The Wall, claro, foi o sucesso que foi. E o que ele falou? Ele já tinha sentenciado na época que um seria um disco solo e o outro seria um disco da banda. Acabou que, como The Wall foi da banda, esse aqui se tornou o disco solo dele. Um disco lançado em 30 de abril de 1984, foi gravado logo depois que foi lançado aí o The Final Cut, com Pink Floyd, que muitos consideram como disco solo do Roger Waters, mas aqui acabou de lançar o The Final Cut. Ele já partiu para o estúdio para gravar, tanto que a gravação do disco terminou antes do final de 83, do mesmo ano aí do lançamento do The Final Cut, só que só foi lançado aí em abril de 84. Enquanto isso, David Gilmour estava lá lançando dele também, About Face. E o que acontece? Ele pegou e chamou praticamente o mesmo time que tinha trabalhado com ele no The Final Cut. E só que ele colocou, como ele não tinha mais o David Gilmour, ele chamou quem? Você sabe muito bem, Eric Clapton, para fazer as guitarras. Por quê? Porque o Eric Clapton, ele tem, apesar dos estilos serem um pouco diferentes dele e do David Gilmour, eles tinham uma pegada meio aquele feeling de blues, né? Então ele achava que o Eric Clapton ia suprir a necessidade dele na gravação desse disco. É um disco que eu confesso para vocês que não é um disco fácil, até hoje, eu não consigo ouvir esse disco muito bem. Sabe aquela coisa que você se vê obrigado a fazer? Eu me sinto às vezes obrigado a ouvir esse disco, e toda vez que eu tento ouvir, eu ouço tentando gostar. Porque o que acontece? Como é um disco conceitual, e ele conta uma única história no período de... Depois eu vou falar aqui o título das músicas. No período de alguns minutos, ele repete muitos temas. E o que acontece com esse disco aqui?
Meio parecido com o que acontece com o The Final Cut. O The Final Cut, as músicas são muito suaves, as primeiras estrofes. Quando chega no refrão, ele dá aquela subida alta, né? Aí com distorção. Só que aqui ele faz a mesma coisa, só que sem os arranjos do David Gilmour na guitarra. Aí fica tudo muito magrinho, cara. Aqui a música tá naquela coisa... ele cantando aquela coisa baixa. De repente ele dá um grito e quando você pensa que a música vai ficar boa, ela cai de novo. É como se fosse um gráfico, sabe? Aquele gráfico de cardíaco. Ela tá aqui assim e de repente a música faz assim... aí pum, cai de novo. Aí fica assim de novo. Então o problema que eu tenho com esse disco é isso. É esse. E muitas repetições. Aqui eles fizeram... Aqui é o Andy Jackson fazendo a engenharia. Ele tinha trabalhado com o Pink Floyd, você sabe muito bem. Quem produz o disco junto com o Roger Waters também aqui é o Michael Kamen, que não estava muito afim de voltar porque ele já tinha sofrido muito com o Roger Waters na gravação do The Final Cut, né? Ainda mais na gravação das vozes do Roger Waters. E o Michael Kamen, aquele falecido, né? O maestro americano, está aqui novamente produzindo o disco junto com o Roger Waters. E ali, cara, você não vê aquela coisa daquelas músicas bombásticas. O Andy Jackson, o que ele fez? Ele, para aproximar um pouco o som do disco, do som do Pink Floyd, começou a usar aqueles efeitos de carro passando, de moto, gente falando, muitas narrações. Esse disco, inclusive, além dos músicos, tem atores também participando. Aqui tem o Jack Palance. Conhece o Jack Palance, que até parece com o Roger Waters, já falei isso no vídeo aqui. Ele está fazendo o papel do Anjo do Inferno aqui nesse disco. Está aqui o Jack Palance. Aqui também está o Andy Baum. Andy Baum está aqui no teclado aqui, junto com o Michael Kamen. E mais aquela galera, eu vou falar o nome dessa galera daqui a pouco. Então o disco ele tentou ser um pouco Pink Floyd, só que, como é que eu posso dizer a palavra? Eu acho muito magrinho, sem peso. E para te falar a verdade aqui, para mim, falando eu, as músicas que eu mais gosto aqui é a faixa título, que tem que esperar o disco todo para ela chegar, e a música In Every Stranger Eyes. Essa música eu acho legal, cara, mas ela carece também de um refrão que ficasse por mais tempo, porque quando ela empolga, quando ela fica legal, ela cai de novo para aquele solo de guitarra até legal do Eric Clapton, mas sem aquela coisa do David Gilmour de progredir. Os solos do Eric Clapton aqui não progridem. É sempre aquele tema, ele tem um tema interessante, por sinal, mas ele não progride, ele fica naquilo. Não sei se você tem essa sensação com esse disco aqui, né? E tem esse problema. A capa, quem fez mais uma vez o design dessa capa foi o Gerald Scarfe, que fez o design do The Wall. Você pode ver aqui pelo nome do disco. Aqui, ó. Que parece com aquelas letras que o Gerald Scarfe usa no The Wall, né? Essa aqui é uma atriz de soft porn, né? Da época. Aqui essa minha capa é com a tarja, esse disco aqui original ele não tem essa tarja. O nome dela é Lindsay Drew. E vamos lá para o encarte do disco. Tá aqui o CD, simples, não tem muita coisa. Rogerinho Águas. Ele abre dessa maneira, tem todas as letras aí para você ver, aquela coisa toda do Rogerinho Águas. Aí, ó, nada que se compare ao material do Pink Floyd. Agora vamos ver aqui as faixas. O disco ele começa com às 4h30, né? 4h30, aí começa de 4h30. Ele se passa em tempo real na cabeça do cara que está sonhando. E vai até as 5h11. Detalhe interessante é que na época que o disco foi gravado,
não tinha o CD ainda, era fita cassete e LP, no meio do disco tem um acréscimo de 5 segundos, que é o tempo para a pessoa pegar, segundo a concepção do Roger Waters. Tem um acréscimo de 5 segundos no meio do disco, que é o tempo da pessoa pegar ou virar o vinil ou virar a fita cassete, né? No CD esse tempo se perdeu, fica 5 segundos aqui sobrando. E começa às 4h30, que é a primeira faixa, né? 4h30 e vai até 5h11. São os títulos das músicas. É bem interessante esse conceito dele. O cara não é bobo, não. Mas realmente um disco que não empolga muito, cara. Eu gosto muito da Pros and Cons of Hitchhiking, que é a música de trabalho. Eu acho que foi o único single que foi lançado. Ela tem um quê de Not Now John, que é aquele coral, aquelas mulheres cantando no refrão, mas não passa disso, não. Agora essa In Every Stranger Eyes, eu acho ela muito legal, essa música. Tem um clipe no YouTube pra você ver, ele com aquela cara sofrida, de sofredor. Inclusive foi feito até um filme, um curta-metragem entre 84 e 85, com quase duração do disco, para tocar atrás do palco, no telão, enquanto a banda estivesse executando. E o Eric Clapton, por incrível que pareça, ele metade da turnê do Pros and Cons of Hitchhiking, ele participou. Se eu não me engano, foi o Tim Henrick que depois entrou no lugar do Eric Clapton para continuar ali a turnê desse disco, que não foi muito bem, você sabe, a turnê também não foi muito bem do Pros and Cons of Hitchhiking. E tá aí o disco para você conferir, o disquinho do Rogério Águas. Eu não consigo ouvir muito esse disco, não. Eu devo ter ouvido esse disco aqui umas 6, 7 vezes. Eu fiz uma coletânea para mim com a música, botei no meio da coletânea a música faixa título e coloquei também In Every Stranger Eyes. Eu não sei se eu vou conseguir ler, porque minha vista é muito ruimzinha, os nomes estão muito pequenininhos aqui. Aí tá aqui o Andy Baum, tá eu acho que é o Neil Mork na bateria aqui de novo, o cara que fez a bateria ali do The Final Cut, Michael Kamen, aquele saxofonista também, Rafael, esqueci o nome dele agora, tá tudo aqui, mas tá pequenininho, não tô conseguindo ler. Então tá aí, galera, esse é o vídeo falando sobre esse álbum do Roger Waters. Semana que vem eu não sei se eu faço o primeiro do Gilmour ou eu dou sequência ao Roger Waters com Radio Chaos. Eu estou pensando ainda no que eu vou fazer. Se eu venho com o Gilmour ou se eu vou pro Radio Chaos. Tá beleza? Você que não é inscrito no canal, por favor, se inscreva aí. Comente, curta o vídeo, compartilhe, dá aquela força pro canal. O canal precisa, está começando agora. E é claro, o teu apoio, ele incentiva bastante esse criador de conteúdo aí a tocar para frente, beleza? Forte abraço, até o próximo.